Desejo cumprimentar a todos com a doce paz do Senhor Jesus e, obviamente, quando eu digo isso, é de coração. Espero que Deus tranquilize, conforte e alegre o coração de todos os nossos telespectadores. Que Deus, de fato, tenha liberdade na sua vida para agir de uma forma especial e de uma maneira maravilhosa. Mais uma vez estamos aqui para falar um pouquinho a respeito da ação desse Deus maravilhoso em nossas vidas. E para isso, eu quero, antes de dissertarmos um pouquinho a respeito do texto que Deus colocou no meu coração, fazer uma leitura bíblica, que está no livro de Daniel, seu capítulo de número 6, versos 1 a seguir, que diz assim: Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 sátrapas que estivessem sobre todo o reino, e sobre estes três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu dentre presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, antes de dissertarmos um pouquinho a respeito desse homem que marcou a sua história e tem o seu nome registrado nos anais da história, nos trazendo exemplos de como se comportar, de como agir, de como ser um excelente servo e um excelente profissional. Eu quero aqui agradecer a todas as pessoas que nos acompanham por meio deste meio de comunicação que alcança muitas vidas. Estávamos distante um pouquinho das gravações devido a um tratamento que estávamos fazendo, mas Deus nos abençoou, o tratamento se deu por encerrado e hoje podemos estar aqui mais uma vez. Meus irmãos, o texto que nós lemos faz menção de um jovem que foi levado cativo, ou escravo, de Jerusalém para a Babilônia, devido à invasão do povo babilônico à cidade de Israel, à cidade de Jerusalém, ao povo de Israel. E quando jovem ainda, aproximadamente 17 anos, um pouco mais, então ele foi cativo, foi prisioneiro, escravo para a Babilônia. Chegando lá, devido à forma com que eles viviam, a sua descendência, a sua origem nobre, ele foi então separado dos demais com mais 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, então e Daniel, foram separados para um treinamento, para um aperfeiçoamento, para um cuidado diferenciado, onde eles seriam instruídos nas leis dos medos e dos persas, nos costumes da Babilônia. E nesse processo, quando eles foram informados do que o rei, do que o governante queria para as suas vidas, Daniel colocou no seu coração que seria diferente. Ele não trocaria as benécias, ele não trocaria as ofertas que o gestor da Babilônia estava ali fazendo para trocar pelo seu Deus. E ele colocou no seu coração servir a Deus com excelência. E quando nós começamos a fazer uma análise da vida do Daniel, da forma com que ele colocou isso no seu coração e a forma com que ele aplicou isso no dia a dia, e fizemos uma analogia aos nossos dias, a nossa maneira de nos comportar como cidadão, como pai, como amigo, como irmão, como filho, como profissional. Daniel nos traz exemplos assim a serem seguidos para sempre. Primeiro, não trocou Deus por nada. Não trocou Deus pela posição social, não trocou Deus pelas riquezas materiais, absolutamente. Ele justamente colocou Deus acima de tudo isso. Ao ponto de lá no início dizer à pessoa que estava cuidando deles que ele não queria se misturar, ele não queria se aproveitar de tudo que o rei estava lhe oferecendo, inclusive nas refeições. E a pessoa que estava responsável por alimentá-los ficou preocupada e Daniel disse: não, faça um teste conosco.
por alguns dias nos dê somente frutas e legumes para nos alimentar. E depois você faça uma análise, uma comparação entre nós e os demais que estão se servindo da porção do rei à mesa. E obviamente depois desse período, depois da análise, depois da comparação, se percebeu que Daniel estava mais saudável, mais bonito, né, do que os demais. E isso lhe permitiu dar sequência nessa sua separação dos costumes e hábitos babilônicos. Porém, os dias se passaram, eles foram formados, né, nas academias, eles aprenderam as línguas, os hábitos, os costumes, as leis, né, da Babilônia. O que começou a chamar a atenção do rei? O rei dividiu o seu reinado em províncias, né? E tinham 120 governantes, 120 prefeitos. Sobre estes, então, haviam 3 presidentes, dos quais Daniel era um, devido ao seu conhecimento, devido à sua postura, devido à sua maneira de se dirigir às pessoas, a forma com que ele julgava as ações, os assuntos, que era com justiça, com sabedoria, com cuidado, coisa que nós não vimos hoje muitas vezes, em todos os meios, né? Nas empresas, no governo, no dia a dia da sociedade, no pai de família. A gente vê muitas vezes ações sendo tomadas sem a devida justiça, sem a devida observância, enfim. O Daniel era diferente. O Daniel, ele tinha um cuidado, ele prezava pela direção de Deus na sua vida, ao ponto que o rei observou isso em suas ações, chegando à conclusão e desceu ao seu coração de colocar Daniel sobre toda a administração do reino. E como nos dias de hoje, à medida que você progride, à medida que você cresce, à medida que você sobe na sua vida profissional, dentro da empresa em que você está inserido, obviamente você gera nas pessoas à sua volta uma observação maior. Eles começam a te observar mais e, em alguns casos, alguns destes, né, levado pela falta de Deus na vida, terem ciúmes, invejas e trabalharem para que você seja tirado daquela posição de destaque, sem ter a mesma excelência e sem ter o mesmo comprometimento com as causas desta então empresa. E Daniel era comprometido, meus amados. Era tão comprometido, porque Deus estava na sua vida, que ele não trocou Deus pela possibilidade de, inclusive, perder a sua vida. Quando você lê a história, quando você discorre sobre o texto que nós lemos nos capítulos que se seguem, você vai ver que Daniel todos os dias orava a Deus. Coisas que, quem sabe, você não tem hábito de orar, de conversar com Deus. O Daniel orava 3 vezes por dia. Ele abria a porta do seu quarto para a direção de Jerusalém e orava a Deus, agradecendo, clamando, pedindo. E era algo natural dele. E como as pessoas procuravam algo para acusar Daniel e não achavam, eles tentaram para o ego humano do rei. Chamaram o rei e propuseram a ele que, durante um período, ninguém podia orar a Deus nenhum, a não ser ao rei. E aquilo massageou o ego do rei, disse, mas é verdade, eu sou o soberano, eu sou o cara, né? Então, de fato, vamos lá, assinou. E como a lei dizia que o rei, depois de assinar um decreto, ele não podia voltar atrás com a sua decisão até se cumprir o tempo determinado, os homens disseram, pegamos o Daniel, porque ele não vai mudar o seu hábito, o seu costume de buscar ao seu Deus 3 vezes por dia. Agora nós vamos pegá-lo e poder tirar ele dessa posição de destaque. Tirar ele desta condição de perfeição. E aí, nessa observação, eu abro um parênteses aqui para te questionar. Você, como profissional, tem sido um profissional excelente, não? Como os teus gestores, como o empreendedor do negócio em que você está inserido, te vê? Como as pessoas me veem como colaborador ou como empreendedor? Como as pessoas me veem? Me veem como um colaborador, um profissional excelente? Hoje você sabe que há aqueles que
fazem com muita dedicação, com empenho, com despreendimento, e outros que fazem só porque tem que ter um salário no final do mês para o sustento próprio e de sua família. E que fazem o básico, o essencial para não ser desligado da empresa, pura e simplesmente. Mas que se você questioná-lo, inclusive sobre a sua atividade, sobre o seu processo produtivo, ele não sabe explicar. O Daniel era diferente. Ele era excelente naquilo que fazia. Tudo que você perguntava, ele tinha uma resposta objetiva e concreta. Não havia dúvidas no seu conhecimento quanto àquilo que ele deveria fazer. Então você, como profissional liberal ou um torneiro, um ferramenteiro, um mecânico, um eletricista, um engenheiro, não importa a tua atividade, o teu ramo de atividade profissional. Naquilo que você faz com excelência? Você é comprometido com o teu trabalho ou você só se envolve com o teu trabalho? E aqui me permita mais uma vez fazer uma observação no que diz respeito à diferença de se comprometer e de se envolver com aquilo que você faz, com o teu trabalho, com aquilo que um dia foi colocado em suas mãos para você fazer, para mim fazer. A diferença de comprometimento com envolvimento dá para se fazer uma analogia da seguinte forma. Em um café da manhã em que você usa ovos, bacon e pão. A galinha se envolveu no teu café da manhã com o ovo. O porco se comprometeu com o teu café da manhã porque ele teve que dar vida para o bacon parar lá. Essa é a diferença. Simples, mas que muda tudo. Quando nós só nos envolvemos com aquilo que nos é dado para fazer, muitas vezes a gente deixa a desejar. Porém, quando nós nos comprometemos com aquilo que devemos fazer, em 99% das vezes, a gente vai fazer com muita qualidade, com muita propriedade. E o Daniel era assim. E como dizíamos antes, foi pego no seu ponto mais forte, que era servir a Deus. Os homens o observaram, levaram a informação para o rei e disseram: rei, lembra da lei? O senhor assinou, não pode ser mudado, lembra. Pois é, o Daniel, um homem de sua confiança, está lhe traindo. E na realidade Daniel não estava traindo. Daniel simplesmente não colocou o rei antes de Deus, coisa que eu e você muitas vezes fizemos. Colocamos as nossas adversidades antes de Deus. Colocamos as nossas preocupações, as nossas ansiedades antes de Deus. E você jamais deve fazer isso. Você sempre tem que deixar Deus em primeiro lugar, porque quando eu até anotei para não esquecer, mas quando nós colocamos as nossas ansiedades, as nossas preocupações antes de Deus, nós perdemos a nossa bênção. Olha só o que Pedro registra na sua primeira carta, no capítulo 5 e verso 7. Lançai sobre ele toda vossa ansiedade. Por quê? Porque ele cuida da gente. Porque ele vai cuidar de vós. Segundo o livro dos Reis 17:39, olha só. Temei ao vosso Deus, que ele livrará dos vossos inimigos. Por último, mas não menos importante, Salmo de número 115:11. Ele é auxílio e escudo. O Daniel viveu isso. Não ficou ansioso porque ele depositou no Deus que ele servia a sua ansiedade. E Deus tirou isso do coração dele. Não se preocupou com os seus inimigos porque ele conhecia o Deus que servia. E também quando foi jogado na cova dos leões, Deus foi o escudo e fortaleza. Os leões não o tocaram. E naquela noite, porque o decreto dizia, quem não cumprisse a lei seria jogado, lançado na cova dos leões. E isso aconteceu com Daniel. Com 85 anos aproximadamente, Daniel foi lançado na cova dos leões. E os leões não o tocaram. O rei não comeu, não bebeu e não dormiu naquela noite. E pela manhã, bem cedinho, no nascer do sol, ele correu até onde estava a cova dos leões e disse, Daniel, acaso o Deus que tu tanto serve, pôde te livrar
dos leões e o Daniel, para a surpresa do rei, gritou lá de dentro: ó rei, vive para sempre. O Deus que eu sirvo mandou um anjo que fechou a boca dos leões. Eu não sei qual é o teu compromisso com Deus. Eu não sei como você serve a Deus. Mas nós aprendemos aqui com essa história, com esse momento vivido por Daniel, que está registrado na história do povo hebreu, na história do povo de Israel. Servir a Deus vale a pena. Confiar nesse Deus é algo extraordinário pelo que Ele faz conosco. Mesmo a gente sendo limitado, fraco e fazendo más escolhas muitas vezes. Mas Ele jamais vai nos deixar andar sozinho. Ele jamais vai nos deixar à mercê de nossos inimigos. Você só precisa ter compromisso com Ele. O Daniel viveu isso em todos os seus momentos de vida, em toda a sua magnitude. Ele conheceu pessoalmente o poder de Deus na sua vida. Se você quer isso para a sua vida, busque a Deus, entrega o teu coração a Deus, entrega os teus caminhos a Deus e o mais Ele vai fazer na tua vida. Gostaria de fazer uma oração por você e por sua família. E, obviamente, pelo teu trabalho, pela tua empresa, se tu assim me permitires. Senhor, estamos mais uma vez na tua presença. Obviamente, eu não faço ideia de quantas pessoas estão nos vendo e ouvindo neste momento. Mas tu conheces cada uma delas. Tu conhece cada família representada por essas pessoas. Tu conhece o trabalho dos teus filhos, tu conhece o empreendimento que tens colocado na mão dos teus filhos. Obviamente também sabes, Senhor, das nossas limitações, conheces as nossas fraquezas e que muitas vezes a nossa condição humana nos impede de sermos adoradores com excelência, Senhor. Mas neste momento, Senhor, na autoridade do Teu nome, Jesus, eu ministro sobre estas vidas, sobre suas respectivas famílias, sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa, a Tua bênção, o Teu cuidado, a Tua proteção. E tudo aquilo, Senhor, que o nosso adversário tenta para tirar a paz, frustrar, entristecer ou causar dissensão e divisão no lar, que seja colocado por terra agora, na autoridade do Teu nome, Jesus. Por tudo isso, e desde já eu quero Te agradecer e ministrar então sobre os Teus filhos a Tua bênção, a prosperidade em todos os aspectos e que o Teu nome seja glorificado em tudo isso. Amém. Muito obrigado por nos ouvir, por nos acompanhar e fica aqui um convite para você visitar uma de nossas congregações da Assembleia de Deus em Pinhalzinho. Uma nós temos no bairro Bela Vista, outras no bairro Maria Terezinha e a nossa nova sede aqui na rua Manaus. Eu te convido a fazer uma visita. Inclusive, nesta quinta-feira temos o culto do amigo, culto do empreendedor, mas também do amigo. Te convido a estar ali conosco e levar as tuas ansiedades, as tuas frustrações aos pés do Deus que nós servimos. E eu creio que Ele vai lhe abençoar em nome de Jesus. Meu muito obrigado. Uma boa semana.